Boa noite. A partir de agora nós já estamos aguardando para a live de hoje do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida de Nova Serrana. Emerson. Te aguardando, Emerson. Sim, a luz, então. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, hoje nós teremos a dupla? Eu chamei ela para cantar uma música para nós. Boa noite, então, que bom. Boa noite. Tudo E bem? aí, tudo bem. Ela não está ouvindo porque só eu estou com fone, né? Ah, entendi. Mas ela tá fazendo gesto assim com a cabeça. Sim. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Marcos? Então tá bom, vou deixar para vocês enfeitar a noite. Como tem passado? Tem passado confinada, mas tem passado bem. Estou administrando bem o confinamento. Muito bem. Nós estamos na peleja também. Vamos chegar um pouquinho para trás, Letícia? Para a gente caber os dois lá bonitinho. Aí, ó. Ficou Aí bom. você chega mais aqui. Eu vou Chegar mais para trás aparece mais ainda, né? Vamos chegar então um pouquinho. Também vou ajustar o meu celular aqui. Aí, muito bem. Ele põe ali, né? Temos nossa colinha aqui mesmo. Eu vou tirar o fone porque tá dando um retorno fora do tempo. Eu vou colocar o meu fone, eu esqueci de colocar. Vai melhorar, quer ver? Fred, caminhei no caminho em busca da direção da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto. Angariareis o pão, despentor de vossos patos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentir a dor, bendito Consolador. Semeador em meio à dor, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentir a dor, bendito Consolador. muito bem. Tudo bom? Tudo certinho? Tudo O som certinho. tá bom? Cumprimentar aqui quem entrou enquanto vocês estavam cantando, que foi a Vanusa, o Adir, a Alba, a Sônia. Então, um abraço para todos, saudades de todos. Com Você certeza. quer cantar mais uma? Vamos fazer mais uma e aí a gente faz oração. Isso, pode ser. Uhum. A
Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo plano há de chegar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigos nas tormentas e na dor. Não desistas, lá estou. Trago a esperança do amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Muito bem. Que bom que vocês cantaram essa música. E Com certeza. muitas pessoas entraram depois que vocês começaram a cantar essa música, mas não vai dar tempo de cumprimentar a todos, porque já está na nossa hora de fazer a oração inicial, né? Uhum. Então, se você quer fazer oração, Emerson, enquanto você faz, eu abro o livro Linha de Luz. Pode. Pode ser? Pode ser. Que se te confortar, que possa fechar os olhos. Direcionar o pensamento a um ser maior, ao nosso Pai de amor, Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor possa iluminar a humanidade, iluminar os passos dos homens, dos nossos dirigentes, dos nossos lares, para que a gente possa dar passos seguros nesses momentos de confinamento, de incerteza, principalmente, Senhor, inspirando nas questões das nossas ansiedades, esses momentos que
Muitos têm passado por dificuldades e problemas, mas principalmente para entender que tudo vai passar e que momentos difíceis também trazem uma renovação, também trazem um momento de felicidade futuro. Que o Senhor possa iluminar todas as pessoas que estão passando nesses momentos mais complicados, principalmente, Senhor, com a paciência, com a força e com a resignação. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Emerson. Então, a leitura que saiu é a leitura número 126 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E esse versículo que nós vamos ler está em Efésios, capítulo 4, versículo 1. O Emmanuel deu o título para esse capítulo de Obediência Construtiva. E o versículo diz assim, achou aí, Emerson? Sim, achei. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu vou ler de novo porque, assim, soa estranho no nosso ouvido esse versículo, né? Sim. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, é um trecho, um versículo de uma carta de Paulo aos Efésios. E como Emmanuel deu esse título Obediência Construtiva, a gente já pode pensar aqui de cara que Paulo, quando ele diz que é o preso do Senhor, ele está preso pela obediência, né? Uhum. Pela obediência a Deus. Mas vamos ler aqui o primeiro parágrafo e depois, se der, a gente já começa a comentar. Você quer falar algo antes da gente ler o primeiro parágrafo? O título é sempre uma parte muito importante porque engloba. E quando coloca em obediência construtiva, a primeira coisa que veio à minha mente é que nós temos que ter essa obediência com os desígnios de Deus, mas construtiva, sem deixar que a obediência ela venha atrapalhar de alguma forma, que seja pela nossa fugiu a palavra, mas pelo nosso fanatismo. Uhum. Entendeu? Então, mas vamos ver se é disso que se trata o texto. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Vamos ver se a gente comenta alguma coisa que eu acho que a gente vai ter que seguir para pegar o fio da meada aqui do pensamento do Emmanuel. Eu estou pesquisando aqui sobre desígnios da providência, mas aí pode continuar? Uhum. Porque esse pedacinho já dá para comentar umas questões interessantes. Dá sim, depois nós vamos voltar aqui desde o princípio. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Eu acho que eu vou ler tudo, depois a gente volta. Pode. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto.
não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Eu acho que a gente podia parar aqui, depois vamos voltar agora, que me ocorreu aqui, o que isso tem a ver. Sim. Paulo estava no final já da experiência dele terrestre, já era prisioneiro, né, já tinham armado a intriga, já tinham prendido ele. Eu queria fazer um comentário sobre isso, uma coisa que me veio à mente aqui, o seguinte: não é todo mundo que pode estar confinado, e tem algumas pessoas que podem e não estão, né? Não é todo mundo que pode, eu não posso julgar quem não pode. Não, a pessoa não pode, não pode. Algumas pessoas podem e não estão. Eu fico pensando que Paulo de Tarso estava prisioneiro aguardando a sentença de morte dele, e ele se sente prisioneiro de Deus, prisioneiro do Senhor, e recomenda que nós andemos digno da vocação como que fôssemos chamados. E eu fico pensando a dificuldade que nós cristãos e alguns de nós espíritas estão lidando com essa situação, com irritabilidade, mas esse negócio que não acaba, com irritabilidade política, com irritabilidade de não estar podendo fazer as coisas que normalmente fazia, querendo que tudo volte a ser como antes. Eu compreendo que nós, espíritas, cada um de nós estamos num momento evolutivo, cada um de nós está passando por uma dificuldade. Mas eu acho que esse versículo, para esse momento nosso, ele vem nos ensinar muitas coisas, porque quem pode e que está ficando dentro de casa, está ficando porque quer, porque ninguém é obrigado a ficar, né? Mas muitos estão azedos, estão se sentindo prisioneiros, às vezes, da família. Ninguém me deixa sair. Então, eu fiquei pensando nisso, que nós que podemos ficar dentro de casa, quem pode? Que não é uma prisão, que quando precisar sair, pode. Sabemos que devemos andar com dignidade, entendendo que estamos num momento de transição e que todos nós espíritas temos que dar o nosso testemunho, porque todos nós sabemos que transição não é fácil, todos nós sabemos sobre karmas coletivos, né? Que é a lei de causa e efeito. Às vezes ela nos pega de forma individual, porque a nossa colheita é individual, e às vezes a lei de causa e efeito, ela vem de forma coletiva, que é uma experiência coletiva. Então, quem não acredita em Deus, quem não tem conhecimento doutrinário, até dá para entender a forma rebelde como algumas pessoas estão se comportando. Mas eu quero convidar quem é espírita e que tem conhecimento espírita, se estava pensando que o momento de transição ia ser só para os outros. Porque aqui, Paulo já nos diz de cara no versículo que ele, que era o preso de Deus, quer dizer, ele estava preso por obediência e por amor a Jesus, ele está preso e está convidando que nós que não estamos num presídio igual ele, andemos com dignidade. Dignidade da vocação com que fostes chamados. Então eu já estou voltando lá no início. Qual que seria a vocação nossa espírita para esse momento? Agora a gente já pode começar do princípio, depois a gente chega onde eu parei. Sim. Quando falou de providência divina, logo já veio à minha mente a questão de direcionamento. Nós não estamos num barco ao léu, para início de conversa. Aí eu pesquisei sobre providência divina, tá lá na Wikipédia, tá assim, referida como providência divina, é um termo teológico que se refere a um poder supremo, superintendência ou agência de Deus ou alguma divindade sobre evento. A ideia
é, portanto, diametralmente oposta à do acaso e, em certo sentido, à da fatalidade. Então, quando Paulo já Resumindo bem, nós temos um governo nesse mundo, né? Temos um governo que é do Cristo. E aí, se a gente tem um governo, e a gente tem todo esse conhecimento, essa bagagem que a gente está aprendendo, que você está colocando, principalmente nas questões espíritas, a gente, nesse momento, ficar perdido, né, nós temos onde agarrar. Não é simplesmente as coisas estão acontecendo ao acaso. A gente sabe que existe Deus e principalmente que as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. A gente pode até ser rebelde e não seguir as regras, não seguir as leis dele. Mas ele está aqui, ele está em todo lugar, de uma forma que a gente ainda não compreende. Mas a gente está protegido. Pode falar. É difícil compreender a grandeza do Cristo, mas se a gente aceita a doutrina espírita e dentro da doutrina espírita todo o fundamento é o ensinamento do Cristo, fica assim coerente a gente saber que ele é o governador espiritual da Terra, que tem um governo, que se tem uma experiência coletiva, ela é necessária. Eu não estou falando que ela é boa, mas eu estou falando que ela é necessária. Agora, passar por essa experiência necessária, com tudo aquilo que ela tem, né, que são questões de a possibilidade de ficar doente, a possibilidade de desencarnar, a possibilidade de perder um ente querido, a possibilidade de um problema econômico mundial, a crise política mundial, que tem brasileiro achando que esse problema é só no Brasil, que é um problema entre dois partidos. O problema é mundial, né? Então, assim, são muitas... Nós temos um desafio imenso à nossa frente como humanidade, porque mesmo depois, quando tudo passar, tem vários desafios que vão ser decorrentes desses. Agora, quem tem um mínimo de conhecimento espiritual, quem tem um mínimo de conhecimento espírita, está na hora de buscar beber dessa raiz que nos sustenta, dessa fonte, né? E esse exemplo de Paulo que estava preso, e mesmo assim ele está convidando aos outros que não estavam presos, aos Efésios, a andarem com dignidade, porque ele chama de vocação, né? Porque tem um momento para a gente aceitar determinados ensinamentos cristãos. E a partir desse momento que a gente aceita, é como se a gente seguisse uma vocação. No seu caso, você não tem a vocação para a música? A partir do momento que você aceita aquela vocação, o que você faz? Você fica de braços cruzados? Ou você faz uma obediência construtiva à sua vocação? Você vai estudar muito mais. Não é assim? Você vai aprender novas músicas, vai estudar novos instrumentos, vai aprimorar. Não é assim que funciona com a vocação? Com certeza. E então, a vocação, essa vocação que ele está se referindo aqui, que é de construir com Cristo, é uma vocação que nos pede dignidade. Então, assim, muito embora algumas pessoas tenham realmente algum desequilíbrio, que não é culpa delas, assim, dessa encarnação, e nem é porque elas querem, que tenham tendência à depressão, ou muito embora todos nós possamos ser tomados de tristeza em algum momento, ser tomado de tristeza em algum momento é uma coisa. Agora, ficar impaciente, desesperado, isso requer de nós, então, voltar para as leituras e para o aprendizado. Não é? Sim. Porque o Emmanuel começa aqui, ó, na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. Por que ele está falando isso aqui?
às vezes a gente lê algum trecho do Evangelho e esquece que todo o Evangelho está falando de questões espirituais. Está falando de vida espiritual. Muito embora sirva para aplicação prática na nossa vida aqui, que é onde a gente está agora, mas não tem nada imediatista, né? E se algum de nós desencarnar com essa doença ou com qualquer outra, existe uma vida espiritual que é imortal. Existe uma vida espiritual. A Aparecida está colocando aqui que Éfeso era uma cidade rica, movimentada, cosmopolita, onde imperava o materialismo. Então, muito interessante essa colocação dela, porque às vezes a gente pode se comportar como se estivéssemos em Éfeso. Na verdade, Nova Serrana tem todas essas características. Não é? E a gente... E é claro que todos nós passamos a maior parte do dia ocupados com questões materiais mesmo, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que levar filho para a escola, a gente tem que fazer almoço, tem que limpar a casa. Cada um tem a sua função, o seu papel social para desempenhar. Mas a gente não pode esquecer esse primeiro versículo, esse primeiro parágrafo aqui que Emmanuel coloca, para a gente buscar o conteúdo espiritual, o conteúdo de sabedoria. Aí no segundo parágrafo ele vai falar que nesse versículo reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Quer dizer que nesse momento, quando ele se diz o preso do Senhor, ele estava se submetendo aos desígnios de Deus, sabendo que era o que ele tinha que cumprir naquele momento. Por isso que não tem revolta, por isso que não tem... Será que a gente sabe que a gente tem que passar por isso nesse momento? Será que a gente está entendendo isso? Que a gente pode espernear até, que não vai mudar nada? Conteúdo e sabedoria a gente tem. Agora está faltando só a vivência. Vou te corrigir, você me permite? Pode, com certeza. Conteúdo e conhecimento a gente tem. Tá faltando mais sabedoria. Sim. Sim. Sabe, assim, às vezes a gente é sábio em algumas coisas e não é sábio em outras. E como eu tenho conversado com algumas pessoas, assim, com uma vontade, com aquele sentimento de que isso não acaba nunca, vai acabar na hora que tiver que acabar, ué. É. Não é? Sim. Com a gente Então, desencarnado ou não. Buscar essa sabedoria que o Emmanuel está falando aqui, né? Então ele continua, escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo o prisioneiro do Senhor. Quer dizer, ele estava entregue ao governo de Jesus na vida dele. Estava totalmente entregue. E ele, mesmo assim, prisioneiro, ele não deixa de dar o ensinamento. Será que a gente dá conta de prisioneiro em alguma situação, inclusive nessa, a gente ensinar alguma coisa? Com exemplo, né? Não é com palavras, com exemplo. Sim, sim. E a gente percebe que ele está num ponto que ele realmente aceita os desígnios, ele aceita a providência. Ele permite não se amedrontar com estar numa prisão trancafiada. Ele sabe que Deus é que comanda tudo. E aí não existe uma revolta nesse sentido. Eu acho que a gente precisa mais desse sentimento de Paulo no nosso coração, na nossa vivência. Todos nós precisamos, né, buscar essa reflexão aqui para a nossa vida. Então ele continua, que Paulo, né, não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Quer dizer, ele não reclama de ser prisioneiro dos romanos, não comenta que ele foi vítima de intriga, não dá nome para os algozes dele, aqueles que o prenderam.
Não fala dos guardas que eram sentinelas, que ficavam vigiando ele de perto. Quer dizer, nada disso para ele importa. O que importava para ele era só estar de acordo com aquilo que a providência divina tinha designado para ele no momento. Então, ele está mostrando aqui as inúmeras situações, porque até que Paulo chegasse no presídio, até que ele estivesse prisioneiro, várias situações concorreram para que culminasse naquilo até a morte dele, né? Então, eu fico pensando que trazendo para a nossa vida, que tem várias situações acontecendo, inclusive problemas familiares que a gente continua tendo, às vezes problemas com pessoas, problemas conosco mesmo, nossos próprios conflitos, né? Nossas próprias dificuldades. É um caldeirão de coisas, de situações que são difíceis e que, se a gente conseguir elevar o nosso sentimento ao mais alto, fica mais fácil administrar esse tanto de coisas sem dar atenção para as pequenas coisas. Quer dizer, ele continua com a mente fixa no objetivo dele. Ele não examina serviços prestados e não relaciona lamentações. Isso é algo que há muito que se aprender, né? Tem hora que dá uma vontade de dar uma lamentadinha mesmo, né? Só de vez em quando, né? Muita lamentação não dá. O problema é que a lamentação não ajuda em nada, né? Não ajuda. A gente pode lamentar até que não ajuda. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Quer dizer, o fato de estar prisioneiro, ele não sente que a missão dele está interrompida. Tanto é que ele continua escrevendo aos Efésios. Né? Muitas cartas foram escritas lá na prisão. Aí, trazendo para esse momento nosso de pseudo-presídio, será que a gente continua a nossa missão ou a gente deu uma parada em tudo porque a gente não pode ir na casa espírita, que a gente não pode dar passe, que a gente não pode receber passe? Será, né, que muitas pessoas estão precisando de oração, amigos nossos que desencarnaram? A gente não pode esquecer disso, né? Sim. Que o trabalho espiritual, ele não parou porque as atividades da casa espírita pararam. As atividades nossas, presencialmente, pararam, mas as nossas orações, pedido de socorro para aqueles que toda semana estavam lá em desespero, tanto os encarnados quanto os desencarnados. É importante lembrar disso para que a gente esteja à disposição da espiritualidade para continuar o trabalho, porque o trabalho espiritual está muito maior agora, né? É um convite, né, Neuza, a gente não relaxar. Não relaxar. Não é férias, né? Não é férias, não é interrupção de trabalho. Nós sabemos que nós podemos ser cooperadores do plano espiritual durante o sono físico. Podemos nos colocar à disposição. Eu falo que eu peço para mim. Porque nem todo dia nós estamos bem equilibrados para sermos servidores do Cristo, né? Então eu peço a espiritualidade toda noite. E peço a espiritualidade para a noite que eu esqueci de pedir. Para eles fazerem a mesma coisa, que tem noite que eu durmo antes de pedir, né? Então, eu peço espiritualidade para me levarem a alguma missão de auxílio espiritual. E que se eu não estiver em condições, para me levar para uma escola, não me deixar perder a oportunidade de trabalhar no corpo físico. Porque aprendizado também é bom, né? Então, lembrando disso, que se a gente estiver equilibrado naquele dia, a espiritualidade pode nos levar para auxiliar em algum trabalho, pode nos levar para aprender em algum trabalho espiritual, mas também pode nos deixar numa escola espiritual. E é bom que eles nos buscam e nos trazem de volta, né? Com certeza. E como às vezes eu durmo antes de terminar uma oração, só o dia que eu esquecer, vocês não me deixam para trás, não.
A minha oração à noite também tem que ser resumida. À noite ela é mais resumida, de manhã dá para caprichar mais, mas à noite, assim, eu durmo muito rápido. Uhum. Mas, então, aqui, simples frase demonstra-lhe a elevada concepção da obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Nós temos muito apego a muitas. A gente acha que a gente tem apego às coisas, mas a gente não tem só apego às coisas. A gente tem apego às situações, a gente tem apego à nossa rotina, nós temos apego aos nossos hábitos, nós temos o contrário do apego, que é a aversão. Aversão a fazer determinadas coisas, aversão a determinadas pessoas, aversão a determinados trabalhos, não é? Então, nós oscilamos muito entre aquilo que a gente não quer perder de jeito nenhum, que a gente tem apego, e aquilo que a gente não suporta de jeito nenhum, que a gente não quer nem ver passar perto. Enquanto nós ficamos oscilando entre as coisas com as quais nós estamos apegados e queremos que continue assim, não pode mudar, e as coisas com as quais nós temos aversão e que nós não suportamos de jeito nenhum, enquanto nós vivemos assim, nessa polaridade, a gente não consegue dar primazia à vontade de Jesus às nossas experiências. Porque tem momentos que a minha vontade é não fazer alguma coisa, mas eu tenho que fazer. Que na experiência eu vou ter que passar por aquilo. Ou eu gostaria de estar fazendo alguma coisa e não vai ter jeito. Né? Então é importante a gente observar na nossa vida, porque se o que dirige a nossa vida é só aquilo com o qual eu gosto, ou aquilo que eu desgosto, onde que entra a vontade de Jesus na minha vida? Porque o meu parâmetro de gosto ou de aversão, do que eu gosto e do que eu não gosto, muitas vezes ele está dissociado daquilo que seria o objetivo espiritual da minha vida no momento. Né? Então, porque eu tenho certeza que não devia estar bom. Prisão hoje em dia já é terrível. Você já imaginou uma prisão no tempo de Paulo de Tarso? Prisão nunca foi bom, né? Então, assim, se ele falasse, não, mas eu não gosto de estar preso, isso está errado. Isso eu não quero. Então, há situações na vida de todos nós que nós somos constrangidos a passar, quer queiramos, quer não queiramos, e é nessas situações que o aprendizado espiritual que a gente tiver acumulado de experiência, de sabedoria, como você falou, é nessa hora que vai se expressar. Na hora que eu for constrangida a passar uma situação com a qual eu tenho aversão, que eu não quero passar. Né? Quem que faz só o que quer na vida? Eu desconheço. Estando aqui, não tem como. Não tem como. Você quer fazer algum comentário desse versículo? Desse parágrafo? A única coisa que tem passado pela minha cabeça, enquanto você está falando, é que fica muito visível quando a gente está numa casa religiosa, estudando, e principalmente o Evangelho, onde tem as colocações de como que a gente tem que se comportar, e a forma como que a gente se comporta totalmente ao contrário na vida normalmente. Fica muito... porque, às vezes, por exemplo, eu pareço ser muito calmo, tranquilo, e realmente é muito difícil me tirar do sério. Mas, por exemplo, no trabalho eu tenho as preocupações, as ansiedades, e algumas delas são assim, nossa gente, o povo faz as coisas tão erradas para ter lucro, quando será que a gente vai poder ter certeza que você está pagando seus impostos e está sendo bem utilizado? Porque as pessoas realmente vão cuidar uma das outras e vão ter amorosidade e aí fica essas questões assim,
eu falo ansiedade por causa disso, porque tem tanta diferença ainda das coisas que a gente aprende e da vivência E da vida como ela é, né? e a vida como ela é. Que delícia que seria um mundo feliz. O mundo feliz vai ter que ser construído. Vai dar um trabalho. Uai, nós temos que aprender a conviver, né? Vai dar um trabalho, porque para que a gente construa um mundo feliz, a gente tem que aprender o título desse capítulo, que é obediência construtiva. Né? Sim. Então, assim, aquilo que eu não aprendi ainda, eu vou ter que aprender. Aquilo que você não aprendeu ainda, você vai ter que aprender. E cada um de nós, porque às vezes eu assimilo algum aspecto do ensinamento do Cristo e não assimilo o outro, dada minhas experiências evolutivas, né? Sim. Enquanto eu não assimilar aquilo que me falta, eu não vou dar conta de construir felicidade em mim. Enquanto eu não construir felicidade em mim, qual o mundo que vai ser feliz? Que o mundo feliz é um mundo de pessoas felizes, né? Então a gente vai construir um ser humano feliz, que vai expressar felicidade e que vai permitir que as pessoas ao entorno se sintam felizes e essa felicidade se amplie. E a hora que cada pessoa der conta de fazer isso, aí o mundo feliz, pá, está construído, né? Tá. E agora, se Jesus não perdeu as esperanças em nós, é porque vai ter jeitos. Nós só não sabemos quando, né? Sim, sim. Se ele permanece no controle. Aí que entra essa confiança na providência divina. É aí que a gente tem que se apegar. É essa certeza que não é o acaso. Não. E assim, como você falou, às vezes as pessoas ficam imaginando, o mundo de transição é lá fora. O mundo de regeneração é lá fora. O mundo depois que regenerar é lá fora. Qual mundo que vai regenerar? Qual mundo que vai ser feliz? Qual mundo que está em transição? Porque muitas pessoas, nós já entramos na transição e tem gente que está na era primitiva ainda. Batendo o tacape na cabeça do outro e pegando o que o outro tem, pegando a máscara que o outro tem, pegando o respirador que o outro tem, não é? Tem Sim. pessoas que ainda vivem em mundo primitivo. Então essas pessoas não têm que passar por provas e expiações, passar pela transição, começar a regenerar, né? Então é importante que a gente saiba onde que nós nos enquadramos aí. Será que a gente está pronto para essa transição? Será que a gente está pronto para nos regenerar? Para nos melhorar na busca de construir esse ser humano? Deve ser bom demais ser feliz integralmente, né? Deve ser muito bom. Só com os pinguinhos a gente já fica satisfeito. Já fica na alegria só, né? Sim. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Eu não tinha lido aqui ainda. Eu também não. Não tinha lido. Que para construir, então ele arrematou aqui esse pensamento nosso, que para construir essa felicidade interna e expressar ela, nós vamos ter que assumir essa posição evolutiva de administradores do Senhor, operários do Senhor, cooperadores do Senhor, e nesse momento, prisioneiros do Senhor, né? Para que a Terra alcance essa expressão. Porque, segundo nos informa Cristo, um pouco de fermento leveda a massa toda. Né? E parece que o fermento está fermentando mesmo, que o bolo está só crescendo. Parece que está uma confusão, né? Tá. E esse fermento vai aumentar, mas o bolo tem que assar, né? Então, assim, a gente pensa que é muito conflito interno para ser resolvido até que a gente consiga se colocar disponível
para ser construtor do bem na terra. Do bem de todos, né? Sem interesse pessoal. Sem pensar assim, mas é claro que tem que ser o meu primeiro. É claro que a Aparecida postou aqui a frase de Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isso é um longo aprendizado, porque eu conheço muitas pessoas que aprovam a atitude de alguns governantes de subornar para comprar aquilo que já tinha sido comprado por outro, né? Mas está certo que o povo dele está em primeiro lugar. É um pensamento bem típico de mundo de provas e expiações, mas será que é um pensamento compatível com o ensinamento de Jesus? As pessoas que batem no peito e falam da família, de Deus, de Jesus, será que é um ensinamento compatível? Será que é justo eu tomar o respirador da sua filha porque eu posso pagar mais por ele e eu vou dar para minha filha? Isso é cristão? Se alguém acha que isso é compatível com o ensinamento de Jesus, pode começar a estudar tudo de novo. Né? Pois é, porque não é isso. E entre o que a gente estuda e aprende nas casas religiosas, em todas. Aliás, as que eu conheço, são os princípios de igualdade, né, de semelhante. Mas, na prática, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que se nos fizesse, né? Esse é o ensinamento básico do Cristo. Se você esqueceu o resto todo e não sabe, não conheço Jesus, não. Então aprende isso, porque a hora que a gente aprender isso, a gente já entendeu a essência do ensinamento dele, né? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Então ele diz aqui, imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Em toda parte é muito forte, porque em toda parte é em todo tempo, né? Então, porque como Paulo foi fiel ao Cristo dentro da prisão, nesse momento agora, que está um momento muito bagunçado, é hora de ser fiel também. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Eu realmente não tinha lido isso aqui, foi assim uma inspiração que a gente teve, porque algumas pessoas ainda estão no mundo primitivo, com a impulsividade primitiva, e essas pessoas estão dirigindo os países do mundo, né? É incrível como que as pessoas mais primitivas estão à frente das nações mais poderosas. E eu estou falando no plural, porque a gente pode observar que em qualquer extremo que a gente observa, e eu gosto de falar extremo, eu vou usar uma palavra que o povo gosta muito, extrema de esquerda, extrema de direita. Qualquer extremo que as pessoas estejam, os governos estão com impulsividade primitiva. E onde que nós ficamos? Se a gente não ficar no centro, olhando para cima, a gente vai se perder. Porque, voltando na questão de obedecer à providência divina, voltando na questão de obedecer ao Cristo, não vai ter jeito de obedecer ao Cristo com uma cegueira espiritual que ora balança para um extremo de um lado, ora balança para o extremo de um outro, porque quem é servidor do Cristo está olhando para cima e para frente, e para o centro, né? Nem para um lado, nem para o outro, porque todo extremo traz perigo e desequilíbrio, e é sinal de primitivismo. Depois do primitivismo vem provas e expiações, depois vem transição, depois vem regeneração. Eu espero, né, que nós que estamos aqui conversando não tropecemos na nossa jornada evolutiva e não caiamos no primitivismo, de achar que algumas coisas são válidas.
Porque se não é válido para Jesus, não é válido em lugar nenhum. Você quer fechar, Emerson? Não, acho que ficou bem bacana. Texto muito fácil de compreender, mas muito rico, porque é muito trabalho, né? Eu vou ler ele de novo. Claramente. Pode? Eu vou ler ele de novo para quem perdeu. O título é Obediência Construtiva, a lição 126 do livro Vinha de Luz. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. É um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Então, tá aí a nossa reflexão, o nosso convite, né? Você quer fazer oração de encerramento, Emerson? Tá bem. Pode. Se quiser fazer com a música. Sim. Quanto tempo que deu aí, Neuza? Nós temos uns 4 minutinhos antes de encerrar. Tá, então vamos fazer uma música mais rapidinho. Porque se cair, eu não sei se tem como salvar. Tá bom. Queria agradecer a oportunidade de estarmos juntos, que possamos ter mais oportunidades. É sempre bom. Também te agradeço. Recebe meu abraço fraterno. Abraço a todos aí que estão nos vendo. A todos. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprendo a ser melhor e amar o meu irmão. Obrigada. Muito bem. Eu Boa noite. Até mais. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.